Fala aí, aqui é o Lucas do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre fundamentos de lógica e linguagem matemática? Beleza. Quando a gente está pensando sobre essa parte de lógica, a gente tem muito que pensar, principalmente nos operadores lógicos. A gente já viu alguns deles, como por exemplo o e, o ou, e agora a gente vai ver um outro operador lógico muito importante, que é o P, então Q. Esse sinalzinho que você tá vendo aí, essa setinha, ela tem uma ideia de implicação. Ou seja, o que eu quero dizer para você? Do lado de cá, a gente vai ter a nossa hipótese e do lado direito, a gente vai ter a nossa tese, onde a gente quer chegar na nossa prova matemática. Beleza? Mas eu acredito que você esteja pensando que isso está muito confuso, certo? Então, observa, por favor, esse exemplo aqui. Ó. Se 6 é par, então um triângulo isósceles tem dois lados iguais, beleza? Observa, por favor, que a gente vai ter aqui o nosso C, então, e a gente vai poder dizer que essa primeira parte aqui, ó, o 6 é par, vai ser o nosso P. E o nosso Q vai ser justamente a segunda parte depois do então, ou seja, um triângulo isósceles tem dois lados iguais. Percebe comigo o seguinte, a gente tem aqui um P, então, Q. Show de bola? Só que a gente precisa atentar ao seguinte, como a gente sabe se essa sentença matemática aí é verdadeira ou não? Pensa comigo assim. 6 é um número par? Sim, né? Isso é verdade. Então, essa primeira parte aqui é verdadeira. Agora vamos analisar a nossa segunda parte. Um triângulo isósceles tem dois lados iguais. Isso também é verdade. Beleza? Então, se a primeira é verdade e a segunda também é verdade, uma coisa verdadeira implica em outra coisa verdadeira. Ou seja, essa nossa sentença matemática é verdadeira. Show de bola? Muito bem. Vamos agora à próxima parte. Vamos ver um outro exemplo. Se 2 é ímpar, então 2 mais 5 é igual a 3. O nosso P vai ser a nossa primeira parte ali, que é o 2 é ímpar, e o nosso Q vai ser a segunda parte da sentença, que diz que 2 mais 5 é igual a 3. Show de bola? Agora, pensa comigo no seguinte, 2 é ímpar? Não, né? Isso aqui é falso. 2 mais 5 é igual a 3? Também é falso, né? 2 mais 5 é igual a 7. Ou seja, uma coisa falsa implica numa coisa falsa. Será que isso é verdadeiro ou é falso? Bem, se você pensou que isso é verdadeiro, você está coberto de razão. Pensa comigo. Essa sentença é verdadeira porque eu tenho algo que é falso implicando em algo que também é falso. Show de bola? Agora, quando que eu vou ter esse meu operador lógico, né? O sim, então, dando que essa minha sentença por inteira ela será falsa. Quando o que acontecer? Vamos observar a nossa tabela verdade, beleza? Se eu tiver a minha primeira parte da sentença sendo verdadeira e a segunda parte sendo falsa, isso vai dar que a minha sentença por inteiro é falsa. Caso contrário, todos os outros casos, eu vou ter a minha sentença sendo verdadeira. Beleza? Muito bem. Só que a gente consegue escrever esse nosso sim, então, de algumas formas diferentes. Por exemplo, dado um P, então, Q, a gente consegue escrever a recíproca dele, que é pensar no Q, então P. Conseguimos também pensar na contrapositiva, que é pensar no não Q, então não P. E conseguimos pensar também na inversa, que seria nada mais, nada menos do que negar os dois lados dessa nossa primeira sentença aqui. Ou seja, não P, então não Q. Como assim, Lucas? Isso ainda está bem confuso para mim. Calma, vamos lá, vamos juntos. Observa essa sentença aí.
Se n é par, então n é múltiplo de 8. Percebe que o P é o n é par, é a nossa primeira parte, e o Q diz que o n é múltiplo de 8. A nossa recíproca é a gente pensar no Q, então P. Ou seja, se o n é múltiplo de 8, então o n é par. A nossa contrapositiva diz o seguinte, o não Q, então não P. Ou seja, se o n não é múltiplo de 8, então o n é ímpar, que é justamente o contrário do que a gente tinha aqui em cima. E por último, a nossa inversa vai dizer para a gente o seguinte, se a gente tem o não P e o não Q, a gente vai ter que se o n é ímpar, então o n não é múltiplo de 8. Show de bola? A tabela verdade desses nossos caras sendo completa aqui, colocada pra gente, fica da seguinte forma. Coloquei primeiro o P aqui, o Q, show de bola? O não P vai ser justamente a gente trocar todos os valores lógicos aqui, e o não Q fazer a mesma coisa pro Q. Show de bola? O P, então, que a gente já tinha visto, ele só vai ser falso quando o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. E isso vai valer para todos os outros sim, então. Só que agora a gente vai ter que analisar, por exemplo, o primeiro aqui é o não P, então não Q. Beleza? Ou seja, só vai ser falso quando o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. Beleza? O Q, então P, a gente vai analisar primeiro esse cara aqui na frente e depois esse outro. Percebe que o primeiro será o V, o segundo o F. Então esse vai ser o único caso que vai dar pra gente um sinalzinho lógico que é falso. Um valor lógico que é falso. Beleza? Bicondicional ou biimplicação. É justamente a gente fazer duas vezes a nossa implicação. Ou seja, o nosso sinal agora, ao invés de ter somente uma seta, a gente tem uma seta também para o outro lado. Essa setinha significa se e somente se. Nada mais é do que a gente pensar no seguinte, a gente vai ter a ida e a volta valendo. Ou seja, a gente vai ter o P, então Q, e a gente vai ter o Q, então P. Ou seja, o nosso primeiro valor e a recíproca dele. Para isso ser verdade, os dois precisam ser válidos. Os dois precisam ser verdadeiros. Como assim, Lucas? Ainda está meio confuso para mim. Observe esse exemplo aí, por favor. Se o x ao quadrado é racional, se somente x, x é racional. Então, o nosso P vai ser essa nossa primeira parte, que o x ao quadrado é racional, e o nosso Q vai dizer que o x ele é racional. Então, a gente precisa analisar duas sentenças, certo? Primeira sentença que a gente vai analisar. Se o x ao quadrado é racional, então o x é racional. Segunda sentença que vamos analisar vai ser se o x é racional, que é o nosso Q, então x ao quadrado é racional. Beleza, vamos ver se isso daqui é verdadeiro ou não, beleza? Para essa nossa sentença aqui de cima ser verdadeira, essas duas que a gente criou precisam ser verdadeiras. Observa primeiro essa nossa sentença aqui. Se x ao quadrado é racional, então x é racional, beleza? Agora, para a gente mostrar que uma coisa é falsa na matemática é bem mais simples. Por quê? A gente só precisa de um contra-exemplo, beleza? Observa comigo então o seguinte, ó. Se eu tivesse, por exemplo, o meu x sendo raiz de 2, o x ao quadrado seria igual a 2. Esse cara aqui é um número racional, mas o meu x ele é um número irracional. Ou seja, a gente conseguiu encontrar um contra-exemplo, algo que mostra que essa nossa primeira sentença aqui, ela é falsa. Se a gente já tem uma sentença que é falsa, isso significa que essa nossa sentença aqui, né, que a gente tinha no início, ela será toda ela falsa. Show? E por último, vamos ver como é que a gente consegue negar quando a gente tem múltiplos quantificadores. Por exemplo, para todo x pertencente aos reais, existe um y pertencente aos reais, só que o y é igual a x ao quadrado.
Para a gente negar, a gente precisa se lembrar que o para todo vira um existe, essa vírgula aqui, que é o nosso temos que, vira o nosso tal que, o existe vira para todo, o tal que vira o nosso temos que é a nossa vírgulazinha, e o nosso sinal de igual, ele vira um sinal de diferente. Belezinha? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!